Olá, tudo bem? Estamos de volta. Estamos conversando com esse grupo distinto de pessoas e estamos falando sobre a morte, que um dia chegará a todos nós, e chegará a você e chegará a mim. E a pergunta das experiências da morte clínica, as experiências de quase morte que estão ocorrendo em nossa população, e o que estamos descobrindo, e a pergunta que estamos olhando é seguro morrer? Dr. Maurício Rawlins, você, como médico cético que estava trabalhando em pacientes, se deparou com essa coisa de experiência de morte clínica. E um de seus pacientes que teve uma experiência de morte clínica, o que estava vendo, o que mudou na sua história? Não é seguro morrer, e ele caiu morto na esteira. Recriamos a pressão no peito por causa do ataque cardíaco que ele teve. E ele teve um distúrbio do ritmo e morreu na esteira. Começamos a fazer a boca e a respiração bucal, e a enfermeira veio, fez a massagem externa e tivemos que colocar o choque para ressuscitar a RCP. E ele estava me dizendo: tire suas mãos grandes de mim, você está quebrando minhas costelas. Como sempre numa história. Mas ele não era ele disse: não pare, toda vez que você parar eu estou no inferno. Isso me surpreendeu porque eles dizem o contrário. Disse a um bom médico: guarde seu inferno em sua prateleira, eu estou aqui. Em um minuto você vai precisar de um ministro, ou sem ofensa a você que está aqui do meu lado, ou um psiquiatra. E umas enfermeiras olharam para mim, e o desejo do moribundo, eles disseram nada apenas, olharam para mim descaradamente como médico que estava no comando de tudo. E eu disse a ele: olha, ele me insultou primeiro. Ele disse: doutor, faça uma oração por mim, eu estou no inferno. E o insulto final viria em seguida. Eu fiz uma oração para mantê-lo longe de mim. Diga isso depois de mim. Vejo que estou no comando, eu acredito. Jesus Cristo é Filho de Deus. Diga. E ele disse: se eu viver, estou no gancho, serei eu para sempre. Eu lembro dessa parte do que eu tinha dito para ele. Eu estou ajustando o marca-passo. E jato de sangue. E ele disse: por favor, mantenha-me fora do inferno. O paciente disse. Tudo funcionou. E ele teria várias experiências de morte clínica no mesmo evento. Porque eu pegaria o marca-passo para ajustá-lo, organizar o seu coração, aumentar os jatos azuis. Ele estava convulsionando um pouco, mas ele começou de novo, assim como o seu visualizador pode perceber. Ele não estava mais da mesma situação, como que você está lutando contra mim, pedindo que apagasse o fogo. Ele estava sentindo-se no inferno. Conte-nos sobre isso. Estávamos entrevistando ele durante o dia. Mas esta oração o salvou. Ele teve algum tipo de experiência de conversão religiosa no chão. Ele não estava mais com medo. Ainda assim, ele tinha essas conclusões de morte. A coisa estranha dessa oração de que eu fiz para mantê-lo longe de mim saiu pela culatra. E ele me pegou também. E é por isso que estou no seu programa. É por isso que escrevi o livro. É uma coisa atraente. Uma vez eu vi o inferno o que eu tinha descartado, todas essas experiências maravilhosas de antemão, aquelas repetitivas. Isso não é para mim. Diga ao ministro ou alguém. Então comecei a coletar os casos negativos, nos quais na verdade me concentrei. Então descobri que você tem que estar lá com eles, fazendo a ressuscitação, antes de vir no final o boletim é sublimado na mente. Então o ponto principal é que você diria que não é seguro morrer? Se não fosse por ele, não esperava isso. E não deveria morrer em uma esteira com 5 mil
Vamos falar sobre as implicações de todas essas experiências, o que elas significam, mas o fato é que vamos conseguir um pouco mais. Nancy, como presidente da Associação Internacional para Estudos de Quase Morte, o que você está começando a catalogar, algumas dessas experiências também, você tem mais de 50 em seu papel. Aqui a questão é, o que você está vendo? Bem, vamos vendo que não há um tipo. Vemos um tipo, por exemplo, Howard descreveu que é muito infernal a experiência. Há outro tipo que soa como se devesse ser do tipo pacífico e feliz, mas as pessoas ficam apavoradas, geralmente porque parece ir muito rápido e está fora do seu controle. E um terceiro tipo, em que as pessoas se encontram apenas num espaço sem características. E é muito parecido com ser atirado para o espaço, sem a cápsula espacial. É o vazio. É um vazio indescritível. Juni, você trabalhou na John Hopkins, no hospital lá. E eles não deixam ninguém trabalhar naqueles pacientes que você tem de ser um biscoito inteligente para trabalhar lá. O fato é que você trabalhou, e eu acho que na área mais difícil que todos os médicos e enfermeiros que eu conheço dizem trabalhar, com crianças que estão morrendo. E a coisa mais difícil, geralmente, vão para casa com todos os seus problemas. Isso é verdade? O que você viu em termos de experiências boas e ruins? Quando falamos sobre os adultos, devo dizer que deixe-me começar dizendo isso. Quando falamos sobre suicídio, eu não tolero ou condeno isso. Eu digo nada sobre isso. Mas as 3 pessoas com quem eu trabalhava, antes eu estava trabalhando com crianças com doenças terminais. Estava na sala de emergência. Agora essas 3 pessoas eram 2 mulheres e um homem. E eles cometeram suicídio, foram trazidos, declaradas mortas e ressuscitadas. Eu tenho que conversar para eles mais tarde, e eles me disseram que não estavam com dor. Eles não estavam morrendo de câncer ou alguma doença que eu estava atormentando. Eles fizeram isso por desrespeito por um amante. E eles me disseram que viram demônios piores que no inferno. E era indescritível, que eles estavam com medo, e o resultado final é que eles nunca fariam isso de novo. Eu não sei se isso mudou a vida deles, porque eu não segui com isso. Mas o que eles viram foi horrível. E agora é diferente com crianças. Crianças das idades que eu lido, como das 2 às 6, de 6 anos a 11 anos, não comete suicídio. Sim, Dr. Maurice Howlins, acho que você admitiria que pessoas como Howard, que vêm com esse tipo de história terrível, você geralmente não encontra. Por quê? Eles escondem. Eles não encontram quer o rosto deles na televisão ou qualquer identificação, porque é tão embaraçoso como ser pego nu. Sua alma é exposta. É um fim. O público quer saber imediatamente. Diga-nos essas coisas horríveis. Que tipo de pessoa podre você era para merecer isso? Você vai ter todos os casos bons lá. Você mal pode esperar para contar a alguém, mas os cuidados de saúde que eles têm, de ter uma conversão, ou ter algum resultado que possa apresentar ruim? Sim, eu acho que Howard, vamos perguntar essa pergunta, porque muitas pessoas estão dizendo, bem, que Howard você fez que te mandou para o inferno. Foi uma vida conduzida de acordo com o que nossa cultura nos ensina. Procure em número 1, você sabe, ser egocêntrico. E não vivemos em uma cultura cristã, vivemos em uma cultura que ensina materialismo e autopromoção. Foi o que eu fiz.
Eu neguei a fé que me foi dada quando eu era criança e virei as costas para Deus. Ok. Como você saiu do inferno? Através da oração. Como simples assim. O que você disse? Realmente o que você disse? Disse, eu pedi a Jesus para me salvar. E foi importante para mim reconhecer Jesus Cristo como meu salvador pessoal, porque foi assim que me foi mostrada a revelação do verdadeiro Deus como uma criança, e foi assim que Deus me procurou e assim que eu tinha o nome dele quando eu fui batizado, e assim que eu tinha me comunicado com Deus. Dave Hunter, nós temos cerca de 30 segundos restantes, e você sabe que você escreve livros que vendem alguns milhões e até talvez bilhões de cópias de seus livros. O fato é que quando você escreve para essas pessoas e elas te perguntam, ei, eu quero uma experiência, quero experimentar o que ele experimentou. Eu não quero ir para o inferno, não quero passar por isso. Agora, a qualquer momento, o que conselho você daria para aqueles que não querem ir para o inferno? Bem, você terá que fazer exatamente o que Howard pediu a Jesus para salvá-lo. E alguém disse que Jesus, por que não Buda, por que não Maomé, queria outra pessoa, porque nenhuma delas fez o que Jesus fez. Ele é o Deus que se tornou um homem para morrer por nossos pecados. Ele é o único que Buda disse que não vinha a mim com seus pecados, eu só tenho que preocupar. Diga, mas como Jesus disse, eu sou. Jesus fez a retificação. Ninguém mais fez, e Jesus ressuscitou dos mortos. E ele está vivo, e você simplesmente não pode escapar de lá. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou ele é um mentiroso, ou ele é o que ele disse. Howard chamou, e ele é o único jeito. Certo, fique junto conosco nessa semana que vem, porque vamos falar das implicações boas das experiências de quase morte, bem como as implicações das más experiências. Espero que você se junte a nós. Bem-vindo ao nosso programa. E temos um grupo de convidados ilustres conosco. Estamos falando de experiências clínicas de morte, experiências de quase morte, e da pesquisa Gallup diz que cerca de 13 milhões de americanos tiveram essa experiência e eles estão voltando com um padrão semelhante. O que eles experimentam, o que eles veem, o que queremos falar é o que essas experiências nos dizem. Elas nos trazem informações sólidas, é uma prova sobre a vida após a morte? Se sim, que tipo de experiência existe após a morte? Estamos descobrindo. Nancy nos indica com umas características o que é o padrão que essas milhões de pessoas que estão tendo essas experiências clínicas de quase morte e o que elas estão voltando e nos dizendo, nem todo mundo vai atingir tudo isso, mas as características incluem a sensação de estar fora do corpo. Pode haver movimentos através de um túnel ou espaço, encontro com uma luz, que não é apenas uma luz visível, mas uma presença radiante de amor, ou como corolário, a ausência dessa luz, que pode ser percebida como uma escuridão profunda e muitas vezes sem amor. Presença é uma revisão da vida de alguém, é muito comum. E em seguida, um retorno com um efeito posterior que muda a vida. Quero dizer que a experiência é tão poderosa que seja qual for o tipo de experiência, ela tem a capacidade de tornar a vida das pessoas diferente. Dr. Maurice Rawlings, já descobrimos isso em um programa, mas se alguém olha para Nancy e olha para o resto de nós e diz,
Ei, não é nada mais do que o que sua mente está devolvendo a você como em um sonho. Por que é mais do que isso? Primeiro, uma mudança de vida. Você nem mesmo entrevista o paciente, mesmo que seja. Eles mudaram suas vidas de cabeça para baixo. Bom ou ruim, não importa o número. 2. A sequência, como Nancy disse. Eles tiveram o mesmo sonho ontem à noite. Ouça, o terceiro. Eles puderam reconstruir o que aconteceu na sala, talvez 10% ou mais, exatamente o que estava fazendo quando eles estavam flutuando, eles eram mortos, mas pareciam impossíveis para ele. Isso não é um sonho. Pode ser lembrado. Sim, conversamos sobre o fato de ondas cerebrais estão absolutamente mortas e estão captando informações de outra área, outra localização geográfica. Um homem cego lembrou o que aconteceu na sala e teve sua visão restaurada durante o período de experiência de quase morte, quando ele estava fora do corpo. Você pode ter uma fora do corpo, perto da morte ou completamente. E então ficou cego novamente quando ele foi ressuscitado. Então a questão é como ele poderia ver o que estava acontecendo naquela sala. Sim, Julie, você ouviu sobre essas experiências e assim por diante. O que elas significam para você, o que elas dizem, quais conclusões você tira? Meus colegas conversando, eu ouço eles disserem Jesus Cristo, mas quero que aconteça com as outras religiões e as pessoas do mundo que veem Maomé, que veem Buda, e por que não conseguem ver a pessoa que sinto? É que é uma divindade, qualquer nome que você queira dar, porque as crianças que voltam e falam comigo, elas veem a luz. O que quer que eu sinta, esta divindade é para aquela pessoa naquele momento particular. Leve-os para a luz ou para outra passagem. Ele está em toda a infinita sabedoria. Pode nos levar, essas crianças e os adultos. Eles não assustariam uma criança sendo um homem em uma túnica branca que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eles veem algo com o qual se sentem confortáveis e eu sinto quando morremos, se isso é da nossa fé, é o que vemos, é isso que passamos por cima. Nancy, não é verdade que as pessoas em todo o mundo, você tem me dizer se isso inclui algumas das cartas, informações que você tem, mas as pessoas não veem a figura religiosa com a qual elas estão familiarizadas em outras culturas, ou como funciona? O exemplo que eu uso é Star Trek. Ano após ano, Star Trek. Toda semana, uma nova galáxia. Cada galáxia tem um tipo diferente de alienígena. E todos eles falam inglês. E daí fala com as pessoas e o que eles podem receber. Por uma pessoa, qualquer um de nós relatará nas palavras que estão disponíveis. Se eu for um camponês analfabeto, birmanês, relatarei uma experiência em termos de camponês analfabeto. Pode ser uma experiência idêntica ou por mais idêntico que possa ser, o espírito disso é o mesmo. O fato de eu pensar que as palavras diferentes é o cerne da experiência e o fato de que quem quer que tenha experiência volte, como Howard disse,
com a convicção de que existe um Deus. Sim, o que temos aqui somos todos amigos, e às vezes amigos podem discordar, e isso é bom aqui. É onde, obviamente, temos opiniões diferentes sobre isso. Dave Hunter, o fato é que você também acredita que pode haver uma decepção com algumas dessas experiências. Diga-nos do que você está falando. Bem, quero dizer, em minha pesquisa, entrevistei pessoas que não estavam clinicamente mortas. Pessoas sob efeito de drogas, sob hipnose, em yoga e em todo o mundo. E posso dizer que há uma semelhança com esta experiência. E surpreendentemente, quero dizer para as minhas entrevistas que está em conformidade com o que a Bíblia diz. São 4 mentiras que a serpente contou a Eva no jardim, que agora me diz onde isso está vindo. Aquele, Deus não é pessoal, mas ele é uma força, e que não há morte. Onde essas pessoas voltam, e isso pode encorajar as pessoas a cometer suicídio, mesmo que não tenham visto que elas voltam. Não importa que tipo de vida eu vivi, suponha que até Hitler é abraçado por esta luz. Nenhum julgamento. Segunda mentira do Deus, serpente, que a serpente disse de Deus, que Deus é uma força imoral, isso não vai incomodar na sua moral. Então este sentimento caloroso, sem mortes, você realmente não morre, e essas pessoas não têm medo da morte. Estou feliz por morrer, não queria voltar. A terceira coisa, você pode se tornar como Deus. Essa força por apenas uma força, e você pode sintonizar o infinito com sua mente. Você sabe, então, estamos evoluindo para a divindade. A quarta mentira, a árvore do conhecimento. Nada de errado com você, exceto a maneira como você pensa, que foi pego na espiral descendente de seu pensamento negativo. Você pode reconhecer esse potencial que todos nós temos e sintonizamos isso e somos transformados. Eu vejo isso sob uma hipnose, sob drogas. A propósito, se todos nós caíssemos e eu tivesse entrevistado muitas pessoas aqui, todos nós tornaremos ácido, e agora de repente todos nós somos catapultados para a mesma paisagem. Estamos vendo as mesmas criaturas, estamos todos experimentando a mesma coisa, e você não pode explicar que fisiologicamente não existe alucinações em grupo. Existe uma fonte comum de inspiração e ilusão. Agora, é interessante. E, novamente, o que eu vi em discutir isso com muitas pessoas, que Satanás às vezes tenta vir, e a Bíblia diz isso, que ele se transforma em um anjo de luz. Ele parece como um ser bom, mas ele é intrinsecamente mau. E ele não pode esconder isso. E sai isso. Pode até explicar experiências infernais da hélice, onde de repente o mal aparece. E tudo que posso dizer é que eu correlacionei isso ao redor do mundo. Ok, você coloca tudo isso na mesa e tenha certeza que nosso público da televisão, bem como as pessoas ao redor desta sala aqui, tem muitas perguntas. Vou abrir isso quando voltarmos do nosso intervalo com uma história que Elizabeth Kubler-Ross me contou em um dos nossos programas. Então espero que você continue conosco.